De acordo com um levantamento publicado pela revista National Geographic, existem 5 Blue Zones no mundo, que são lugares que parecem ter descoberto o segredo de como viver mais e melhor. São regiões com maior longevidade, tendo ali uma concentração de idosos extremamente saudáveis e com uma expectativa de vida maior do que a média mundial, ultrapassando os 100 anos. Andar por essas comunidades pode surpreender muita gente, pois é comum encontrar pessoas centenárias sendo plenamente ativas, sem apresentar as doenças mais comuns da sua faixa etária. Mas a gente quer saber o que é que tem de diferente nessas regiões que faz com que quem mora lá viva mais. Para descobrir quais são esses segredos das famosas Blue Zones e também para conseguirmos uma vida longa aqui onde a gente mora, uma vida mais ativa, menos estressante, a gente convidou aqui a doutora Eclair Jaquay, ela que é médica do estilo de vida e geriatra, é com ela que a nossa conversa acontece hoje. Mas eu quero também a sua participação, quero que essa conversa também aconteça com você, então usa o nosso WhatsApp, pega aí, olha, manda aqui já a sua dúvida, manda a sua participação usando o QR Code aqui da tela, ou então digitando o nosso contato aí. Nosso número é 12 98266 0004. Manda que eu quero trazer aqui para a doutora Eclair responder. Tudo bem, doutora? Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Tudo bem. Prazer te receber aqui, falando sobre um assunto maravilhoso. Isso, o prazer é todo meu. Doutora, onde é que ficam localizadas as Blue Zones? Então, são 5 regiões, como tu mesmo falou. Então, a primeira, que acho que foi a primeira estudada, foi em Sardenha, na Itália. Tem uma montanha que foi uma equipe de demógrafos e cientistas descobriram que a maioria das pessoas lá, elas alcançavam 100 anos ou mais. Uau! A segunda são ilhas de Okinawa, no Japão. Essa região é onde tem mais longevos do mundo. Aí a terceira é Loma Linda, na Califórnia, onde eu moro. Olha estou hoje. só! Que privilégio! Mas aqui é o grupo de pessoas que são adventistas e, na verdade, são os mais longevos dos Estados Unidos. A quarta é na Península de Nicoya, na Costa Rica. E a última é em Icária, na Grécia. Na verdade, lá uma pessoa a cada 3 pessoas chegam aos 90 anos de idade. Tem uma 20% menor incidência de câncer, 50% menor incidência de doenças cardíacas e, aparentemente, não tem demência lá. Uau! Uau! Quantas vantagens! Você está falando aí de um lugar que as doenças crônicas degenerativas, as que mais matam no mundo, têm menores chances de sobrevivência, vou dizer assim, né? Só que para chegar aos 100 anos ou para desfrutar desses privilégios, né, de ficar longe dessas doenças, como a demência, por exemplo, não é necessário eu morar numa dessas Blue Zones, é isso? Não é necessário, mas é necessário compartilhar o mesmo estilo de vida que essas regiões têm em comum, né? Boa qualidade de vida, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Vamos falar desses segredos, porque existem segredos. Os pesquisadores foram a fundo nessas comunidades e fizeram muitos questionamentos. Por quê? Por que eles vivem mais? Por que eles são ativos nessa velhice? Por que eles não enfrentam as mesmas doenças que o restante da população mundial? Olha, Califórnia aí talvez seja um exemplo muito interessante, né? Porque os Estados Unidos sempre é trazido à tona como uma referência de uma má alimentação, de uma alimentação com mais fast food. E ironicamente, né, essa comunidade da Califórnia demonstra o contrário, ou seja, é possível viver com abundância, mas desfrutar essa velhice sem os fardos, né, que podem chegar na velhice. Vamos falar desse primeiro segredo aqui, doutora? Esse aqui a gente tem falado, acho que em praticamente todos os programas Vida e Saúde. É para marcar, hoje vai ter a prática aqui, exercício físico estava presente em todas essas comunidades. Todas as comunidades. Mas, Teru, o que é importante, não é que eles, né, ficam correndo maratona ou tem aquele exercício físico intenso, é o movimento.
eles estão sempre se movimentando, é parte da rotina. Então, eles têm a horta, né, marcenaria, a locomoção, o cotidiano, eles não têm aquela comodidade moderna, então eles usam mais o trabalho braçal, sempre se movendo, capinando, caminhada para chegar até um lugar. Então já faz parte daquela rotina, cozinhando, indo para a horta, colhendo. Então é um movimento. Legal, olha aqui então, o exercício físico precisa estar na minha e na sua rotina. Se você não mora numa chácara, se você mora num sítio, se você mora num terreno na cidade ou se você mora num apartamento, você precisa encontrar caminhos para se mexer e se mexer de maneira moderada, até vigorosamente, se você quiser chegar aos 100 anos ou perto dos 100, sem doenças. Olha esse outro segredo aqui. Eles praticam uma alimentação saudável. É interessante que essas culturas são bem diferentes, doutora. Se você pegar Califórnia, Costa Rica, Japão, Itália, comem comidas completamente diferentes. Isso, eles comem, mas eles comem diferentes, mas eles comem os vegetais. Podem ser vegetais diferentes, cada um que cresce na sua região. Olha aí. Comidas frescas, cruas. E geralmente o que eles plantam, né? Eles gostam muito de plantar o seu próprio alimento, os grãos. Muitos estudos teve pelos legumes, diferente em cada região, mas o conceito é o mesmo. Outra coisa importante que eles estudaram é a quantidade. Eles não comem muito, pouco. São pequenas refeições, mas também não muitas refeições a cada hora ou 2 horas. Pequenas, poucas, e a última refeição é mais ou menos à tardezinha, uma comida leve. Olha aí, vai pegando essa dica. Comer pouco, comer o que é mais natural, menos industrializado. Bom, essa dica que você já deu, né? Que eles cultivam horta, já dá a entender que eles usam muita coisa mais que cultivam aqui, né? Olha essa outra dica, esse outro segredo das áreas, das regiões mais longevas do planeta. Eles têm esse equilíbrio alimentar, justamente o que a doutora estava falando. Mas não só equilíbrio na quantidade, no horário, mas também nos nutrientes, doutora. Pouca gordura, pouca proteína de origem animal, não é? Exatamente, é mais os vegetais, as saladas, as frutas, o que é cultivado. Uma coisa interessante também, isso veio da Okinawa, no Japão. Eles têm a regra dos 80%. Então, quando eles atingem 80%, estão comendo, né? Estão saciados, eles param de comer. Então, tu para de comer não quando está super, super cheio. E isso ajuda a prevenir o ganho de peso e o surgimento de doenças. Outra coisa importante no equilíbrio alimentar é o jejum. Então, o jejum que é praticado por muitas crianças também fortalece o sistema imune e combate muitas doenças crônicas, como a diabetes e a pressão alta. Realmente, se a gente pensar aí por questões até religiosas, né, o jejum é praticado, com certeza traz benefícios emocionais, mentais, mas benefícios físicos também. É um descanso para o corpo dar aquela reparada, dar aquela desintoxicada, dar aquela respirada. Então, o jejum é benéfico. Olha esse outro segredo aqui, gente, das Blue Zones, a redução do estresse. Doutora, eu considero essa prática um verdadeiro desafio para nós hoje. Vamos falar de nós duas, mulheres que trabalham, a gente tem filhos, você aí de casa trabalha, tem filho, ou não, já está com os netos, já está com os filhos criados, né? Mas de repente olha os netos. Redução do estresse ou manejo do estresse é difícil, doutora. É fácil falar, a gente pensa em 1000 ideias, mas na prática é difícil. Difícil. Bem difícil. E o estado do estresse crônico, ele é a principal causa das doenças e a infelicidade do mundo de hoje em dia. Então, quando eu estava lendo, tem um livro das Zonas Azuis e eu estava lendo, muito interessante, como é que eles praticam para eliminar, né, o estresse. Então, eles falam que eles tentam eliminar o estresse desnecessário e administrar o estresse inevitável. Aí, ok, muito bem, como é que vocês fazem isso? Então, depende de cada região. O pessoal do Japão, da Okinawa, eles param várias vezes ao dia para celebrar os seus ancestrais. Então, esse é o jeito que eles têm de eliminar aquele estresse. Legal. Já o pessoal da Califórnia, os adventistas do sétimo dia, eles têm pausas para orar,
para orar e se comunicar com Deus. Então, isso também alivia bastante o estresse. Certo. Já o pessoal da Icária, na Grécia, é o cochilinho. Então, na sesta. Então, depois do almoço, tudo para na Grécia para eles terem o descanso e o cochilinho deles. Então, isso é como que eles fazem para eliminar aquele estresse. E os sardenhos, o que eles fazem? Eles têm happy hour. Então, depois do trabalho, quase todo mundo da comunidade vai fazer happy hour. Então, tipo, a lição aqui é desenvolver maneiras saudáveis de apreciar a vida e descarregar aquelas tensões naturais do dia a dia. Olha que legal, gente. Isso pode ser feito diariamente, precisa ser feito diariamente, mas semanalmente, anualmente. A gente tem que pensar nas férias, a gente tem que pensar assim nas escapadas, né, com feriados, finais de semana. Mas não dá para deixar só para esses momentos, não. Diariamente você precisa buscar meios de reduzir esse estresse. Agora, você falou de uma das maneiras aí, doutora, o happy hour, que tem tudo a ver com esse outro segredo aqui. O convívio social nessas comunidades, ele é valorizado, ele é estimulado, ele é promovido, inclusive pelos dirigentes locais. Exato. Então, o convívio social, então as pessoas mais longevas, o que acontece é que eles escolhem os círculos sociais, né, que são compatíveis com o comportamento saudável. E isso traz aquele senso de segurança, aquele senso de pertencer a uma comunidade. Teve um estudo, o estudo se chama Estudos Framingham. Eles mostraram que o tabagismo, a obesidade, a felicidade e até a solidão são contagiosos. Uau. Então, tudo depende das suas conexões sociais, com quem que você está dividindo esses hábitos e atitudes saudáveis. Faz todo sentido. Aliás, falando de sentido, quando uma pessoa se aposenta, quando uma pessoa realmente é mais longeva, ela corre o risco de perder um pouquinho desse senso de propósito, meio que já cumpri tudo na vida. Nessas regiões longevas, esse senso de propósito é mantido, mesmo nessa melhor idade, doutora? Mesmo, né? Exatamente. É muito, como você falou, quando as pessoas se aposentam, muitos dos meus pacientes, muitos de amigos, já era, agora é só esperar morrer. Eu assim, não, tem que ter um senso de propósito na vida, aquela razão pela qual a gente acorda todo dia de manhã. Isso é muito, muito importante. Também está associado àquela sensação de pertencer a algo, de pertencer àquela comunidade, e traz ânimo ter um propósito, traz ânimo e traz apreciação da vida. E, na verdade, de acordo com o estudo, se você tem um propósito, se você tem um objetivo quando você acorda todo dia, pode acrescentar até 7 anos a mais em sua vida. Uau! Se você anda aí meio desanimado, porque é normal nessa fase da vida também, na terceira idade, né? Depois que se aposenta, a depressão bater a porta, então você vai buscar ajuda, vai buscar... Se você começar com essas coisinhas aqui, você já vai estar construindo um senso de propósito. Você está vivendo mais para quê? Para servir, para ser útil, para quem? Isso aqui vai construindo ali, seu tijolinho por tijolinho, o seu senso de propósito. Mas você é especial. Você é especial. Coloca isso na sua cabeça. Outra coisa também importante, doutora, notado, e que não é muito valorizado aqui no Brasil, é o tempo de qualidade. Explica um pouquinho desse conceito pra gente, por favor. Então, o tempo de qualidade é estar presente no momento, né? E eu, às vezes, até falo para minha mãe, meu pai, meu marido, eu tô brincando com a minha filha, mas tô no celular, tô lendo alguma coisa, tipo, eu não tô presente em nenhum lado, né? Nem com ela, nem com o meu trabalho, nem com o que eu tô lendo. Então, é estar presente. Outra coisa importante também são as famílias. Eles focam muito as zonas azuis nas famílias, nesse tempo de qualidade com aquele ambiente familiar. Então, o que eles recomendam, ou que eles falam, os estudos mostram que tem muita vantagem, é os pais e os avós, as pessoas mais velhas, morarem na mesma casa, o que às vezes não é possível, ou na mesma
perto, na mesma vizinhança, morar perto. Essa proximidade é muito importante para o convívio social das pessoas mais velhas, principalmente, mas porque ajuda o equilíbrio emocional, Sim. ajuda o equilíbrio mental. E é muito interessante que também mostra. Eu acho que algumas pessoas já sabem que ter os pais e os avós presentes diminui as taxas de doenças e mortalidades nas crianças. Olha isso, gente. Olha que legal. Inclusive contribuindo para esse senso de propósito aqui, olha. Agora, lembrando que cada família tem o seu esquema, tem as suas peculiaridades. Então, vão ser duas gerações ali convivendo. Eu acho que a cultura do brasileiro é aquela coisa da sogra, né? Vão ficar longe e tal. Mas a gente pode construir isso aqui de maneira diferente, porque a gente está recebendo conhecimento. Conhecimento liberta. Olha, essa última observação aqui sobre as comunidades, doutora, pesquisadas, ela é poderosa e tem sido alvo de muita pesquisa. Comunidade espiritual. Existe uma prática espiritual bem forte em todas as comunidades e isso traz benefícios para a saúde. Todas as comunidades. Então, a fé, a dedicação aos princípios morais, espirituais, desempenha um papel muito, muito importante dos habitantes nessa região. Então, é a crença, né? Ter aquele senso de pertencer novamente a uma comunidade, pertencer a uma fé, ajuda a aliviar a depressão, ajuda a aliviar a solidão. E eles não falam especificamente de uma determinada religião ou denominação, mas ter uma comunidade baseada na fé. Eles fizeram uma entrevista com 263 dos centenários, só 5 que disseram que não, dos 263, que basicamente todos eles pertenciam a uma comunidade de fé, exceto esses 5, mas todos eles pertenciam. E as pesquisas também mostram que se você tem essa comunidade e tem esse encontro 4 vezes por semana, que seria, né, todo final de semana, uma vez por semana, vai aumentar a expectativa de vida de 4 a 14 anos. Uau, é muita coisa. É muita coisa. Eu quero perguntar para você, como é que você pode adaptar todos esses segredos aqui? A gente trouxe aqui 8 segredos de longevidade com atividade, com alegria, com manejo do estresse, porque essas pessoas pesquisadas, doutora, elas não são pessoas perfeitas, que tiveram as suas vidas sempre perfeitas, né? Sem perda de emprego, sem perda de familiares, sem surpresas desagradáveis. Não, são pessoas reais, mas que souberam levar a vida do jeito certo. Eu acho que a gente pode fazer isso aonde quer que estejamos, não é? Em qualquer lugar. A gente montar a nossa comunidade, nosso ambiente familiar, ter uma vida mais simples, ver o que é mais importante na vida, né? Muitas pessoas, quando têm um infarto cardíaco ou quando são diagnosticadas com câncer, eles sempre falam assim, agora eu sei, eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa, mas para quê? Agora eu consigo enxergar qual é o resultado, qual é o significado real da vida. E a gente não precisa, né, chegar a esse ponto. É uma coisa que a gente pode ver agora e já começar a aplicar todos esses fundamentos para ter uma vida mais longa e feliz. Doutora, muito obrigada por mais uma vez explanar tão bem aqui um assunto muito amplo e deixar para a gente aquele gostinho de que é possível, de que a gente pode e de que Deus está no meio dessa conversa aqui, de que Deus ele tem interesse também na nossa qualidade de vida, onde quer que estejamos. Obrigada, doutora, até a próxima. Até a próxima. Uma ótima tarde para todos. Obrigada, obrigada.